E é hora de falar um pouquinho mais sobre as eleições aqui do nosso 3 em 1. O ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, engrossou o coro para que Fernando Haddad seja candidato ao governo aqui do estado de São Paulo ou ao Senado. O Misael Mainetti vai trazer mais detalhes para a gente dessa fala de Zé Dirceu. Misael, ele também defendeu Geraldo Alckmin para a chapa com o presidente Lula, ou seja, repetir a dobradinha que deu certo há 4 anos. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Sim, ele falou que essa dobradinha é um acordo político, quando a gente fala de Alckmin e do presidente Lula do PT. Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. E é como você disse, quando tem uma declaração importante dessa, engrossa, né, o coro justamente para as eleições desse ano. E o ministro da Casa Civil, José Dirceu, que também é do PT, ele se posicionou a favor do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como candidato ao governo de São Paulo. Ou seja, para ele, Haddad tem que tentar o Palácio dos Bandeirantes nas eleições deste ano. Dirceu fez essa declaração durante as comemorações dos 46 anos do Palácio dos Trabalhadores em Salvador. Para ele, do Partido dos Trabalhadores em Salvador. Para José Dirceu, é importante que Fernando Haddad dispute o Palácio dos Bandeirantes, só que ele não descarta a possibilidade dele tentar uma cadeira no Senado também. O político destacou ainda a continuidade de Geraldo Alckmin, do PSB, na chapa junto com o presidente Lula e disse que trata-se de uma aliança política que funcionou muito bem, fazendo alusão a isso ter impedido a reeleição do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. Além disso, ele reforçou a defesa de Haddad como um nome competitivo aqui em São Paulo. A gente segue acompanhando essas declarações que vão, deixando as peças um pouco mais encaixadas, vamos dizer, fazendo também com que esses políticos, de alguma maneira, façam declarações. No caso de Fernando Haddad, a gente sabe que existe uma relutância, pelo menos por enquanto, da parte dele em falar se ele tentaria o Senado ou tentaria o governo de São Paulo. Nos bastidores, dizem que ele não quer tentar o governo de São Paulo novamente, mas isso não está confirmado. A gente ainda precisa da declaração oficial de Fernando Haddad. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações. Assunto que a gente vai debater aqui com nossos comentaristas. Inclusive, isso é bastante interessante, porque isso abre um leque bastante interessante também de negociações do presidente Lula em relação também a outras chapas. O presidente Lula pode, querendo ou não, formar novas alianças, pode aproximar partidos de centro, mas é claro que tudo isso tem muita água para rolar e, é claro, a gente está recém no começo do ano eleitoral. Isso deve ficar somente para o mês de abril. Então, gente, agora 5 horas em ponto, para você que está inclusive aí, chegando da rádio, seja muito bem-vindo. Eu sou o Cássio Zeiman, te faço companhia nessa próxima hora aqui no nosso 3 em 1. A gente está falando, gente, inclusive sobre o ex-ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu, que engrossou o coro para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ser candidato em São Paulo e Geraldo Alckmin também. Fábio Piperno, eu quero te perguntar, porque, olha, vamos contar, eu não sou tão bom em matemática, eu sei que você é bom nisso. Lula já fez esse coro, a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann também, Simone Tebet também, praticamente a cúpula do PT também. Todo mundo quer, ou todo mundo está escalando Alckmin e Haddad nas eleições em São Paulo, ainda não sabe o cargo. Como é que você vê esse xadrez político, essa possibilidade de Alckmin deixar a chapa de Lula para concorrer aqui, tanto ao governo como ao Estado? Eles são os bem-amados para esse jogo de fogo amigo. Vejam, o presidente Lula tem um vice que é um privilégio para qualquer chapa. Geraldo Alckmin é o personagem que mais tempo governou o estado de São Paulo em toda a história, Foi alguém aprovado muitas vezes pelo eleitor, disputou várias eleições aqui em São Paulo e foi um vice-presidente bastante atuante e muito útil ao governo, como ficou mais uma vez demonstrado e ratificado no episódio do tarifaço. Alckmin tomou a frente de muitas negociações e tem bons resultados, apresentou bons resultados. Então, por que mexer nesse time que está ganhando? Sabendo-se que o presidente Lula entendeu melhor que qualquer outro político do PT que a única chance de vitória do PT, historicamente, acontece quando o PT busca um nome moderado para compor a sua chapa. Aí vem as outras peças dessa engrenagem.
há um movimento do PT de tentativa de sedução do MDB, coisa que, diga-se, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, não quer nem ouvir falar. Mas, por exemplo, Renan Filho seria um pré-candidato em potencial a ocupar essa vaga de Geraldo Alckmin, assim como o ministro Barbalho. 2 nomes do MDB. Por quê? Porque seria, de novo, uma outra tentativa de se atrair alguém do campo mais moderado. Gilberto Kassab, que obviamente de bobo não tem rigorosamente nada, ontem fez um outro movimento sutil. Ele de novo reforçou que o partido vai ter candidato de qualquer jeito, tal, não sei o quê, e que no segundo turno ele pode conversar com Flávio Bolsonaro. Na verdade, esse é um recado ao presidente Lula também querendo precificar o apoio. É óbvio que ele sabe, melhor que qualquer um de nós, que a chance de êxito de uma candidatura do partido dele é igual a 0. Acenar com o apoio a Flávio Bolsonaro agora, obviamente, vai causar alguma intranquilidade do outro lado. Então, são jogadores experientes colocando todas as suas fichas na mesa. Agora, eu continuo acreditando que seria um grande erro mexer na chapa que foi vitoriosa em 2022. Eu acho que Geraldo Alckmin acrescenta muito mais, mantendo-se como vice do que como um candidato a cargo majoritário aqui em São Paulo. Inclusive é importante a gente refletir também, Piper, trouxe um ponto importante, porque essa movimentação nesse xadrez, inclusive mais essa movimentação feita pelo Gilberto Kassab, é naquela estratégia de mesmo perdendo eu saio ganhando. Então já deu o recado tanto para o Flávio como para o presidente Lula. Ó, primeiro turno, eu tô aqui, vou ter candidato próprio, eu tenho inclusive 3 pré-candidatos. Segundo turno, ó, eu vou apoiar o Flávio. Quando vê o Lula ganha, ou o Lula acaba se movimentando, pode ceder mais ministérios. Atualmente o PSD tem 3. Então isso é muito importante, essas movimentações. Mas, Alan Gani, eu quero te ouvir também porque o Piperno falou da importância de repetir essa dobradinha, nessa chapa que deu certo há 4 anos. Mas o presidente Lula não está, pelo menos, preocupado em formar novas alianças, novas parcerias devido a essa polarização ou devido até mesmo ao crescimento dessa musculatura da pré-campanha de Flávio? Eu vejo que sim, até porque o Geraldo Alckmin, eu tenho dúvida se ele atrai votos para o presidente Lula. Em termos de governabilidade, ele vai muito bem. Isso aí não há dúvidas. Ele fez um bom trabalho em relação ao tarifaço, falas ali muito bem colocadas, protocolares, atuou muito bem junto com empresários brasileiros nos bastidores nessa reversão do tarifaço. Agora, em relação à atração de votos, talvez seja muito mais interessante tê-lo no Senado. Por quê? Porque no Senado ele teria grandes chances. Geraldo Alckmin seria um nome muito forte para o Senado Federal, dado aí que já ganhou eleições como governador, né? Como o Piperno aqui trouxe, né? Foi a pessoa que mais governou o estado de São Paulo. Muito bem. Já o Fernando Haddad é um nome também forte para o Senado, é um nome forte, mas não tão forte quanto Geraldo Alckmin, né? Haveria um risco de Fernando Haddad perder, né? E perder aí para 2 de direitas. Não seria uma eleição fácil. Já Geraldo Alckmin no Senado seria um nome muito mais competitivo do que Fernando Haddad. Só que Geraldo Alckmin não é PT, né? Tem esse problema também. E aí, você teria outros nomes para substituir e colocar como vice, né? Nesse perfil mais moderado, que sempre foi adotado pelo presidente Lula, né? Teve o Zé de Alencar na sua primeira eleição, que foi fundamental, né, para garantir ali uma governabilidade e uma espécie de seguro para o mercado financeiro, para os empresários que tinham muita desconfiança em relação ao Lula no seu primeiro mandato. Ô Zé, Maria Trindade, eu quero te ouvir também, você que está pertinho também, né, do próprio Palácio do Planalto, pelo menos a impressão que havia uma garantia ou pelo menos uma visão de que essa chapa Lula e Alckmin estava muito bem estabelecida, muito bem solidificada, muito bem pavimentada, mas não.
Inclusive, a gente está vendo essa possibilidade, até mesmo nas palavras do presidente Lula, de Alckmin ter a missão dentro do estado de São Paulo. Como é que você enxerga isso? E o que o presidente Lula pode estar pensando? É em busca de mais apoio? É a possibilidade de ampliar a sua governabilidade, de atrair partidos que até então estavam indo um pouquinho mais para o outro lado? Por exemplo, o Piperno citou o MDB, que historicamente acaba não entrando em chapas, mas sim esperando as eleições, mas tem a questão também do PSD, do próprio União Brasil, que pode se aproximar. Como é que se enxerga essa mudança de rumo em relação a essa chapa? O que me dizem é de que o Geraldo Alckmin está firme como vice do presidente Lula. Os detalhes que eu ouvi assim, da aproximação dos dois são detalhes muito importantes, né? Durante a campanha, Geraldo Alckmin era muito bem tratado. Dizem que o Lula falava: e aí, o Alckmin já almoçou, o Alckmin já tomou café da manhã, e está muito preocupado, e houve uma aproximação muito grande. Além do que foi um gol, né? Porque lustrou a imagem do PT, lustrou a imagem do presidente Lula e levou ali os indecisos e o pessoal de centro a acreditar na chapa, dizendo: olha, se o Alckmin, PSDB e tal, acreditou e aderiu, é porque o outro lado não é o lado que eu devo ir. Era uma eleição contra Bolsonaro. Bolsonaro perdeu para ele mesmo, então foi importante. E raro, mas o Geraldo Alckmin participou dos 3 governos. É porque existem 3 equipes. A equipe de campanha, que é uma, nem sempre é a equipe que toma posse. E ele foi da equipe de campanha, foi da equipe que formou o governo e a equipe que governou, né? Então, ele é muito importante, muito importante. O espaço dele em São Paulo, me dizem os políticos, que está sendo reduzido. Ele era muito forte no interior, e o interior está avesso a essa possibilidade de uma candidatura de Geraldo Alckmin, interior onde ele era forte, né, para se ter uma ideia. Então, o espaço dele é continuar como vice. Ele lembra muito o Marco Maciel, né, um vice-presidente que não dá problema. Aliás, o Magno Martins, um amigo meu, escreveu um livro muito bom sobre a vida do Marco Maciel, que era aquele vice que não causava problema e apagava incêndios e tal. E o Geraldo Alckmin é assim. Mas eu devo te dizer que alguns setores do PT querem que o Haddad fosse o vice do Lula. E aí dizendo: é preciso uma chapa puro sangue para você ter uma ideia de como o PT é arrogante e tem a boca grande, quer ocupar tudo. Porque aí já se faz a sucessão, aí já prepara o Haddad como sucessor do Lula, né? Ele vice-presidente da República e assim por diante. Então, assim, Lula participa na sua última eleição desse ano, né? Mas o nome dele vai ser debatido e vai constar nas próximas eleições, ele esteja ou não na chapa. Ô Zé, é importante também lembrar o pessoal de casa que está acompanhando aqui o nosso 3 em 1, o trabalho fantástico que Geraldo Alckmin fez na vice-presidência, que questão diplomática e também comercial no caso do tarifaço dos Estados Unidos. Simplesmente o presidente Lula deixou as conversas, as negociações com ele conseguiu na forma ali, né, do diálogo, da conversa, da sensibilidade e da forma, pelo canal diplomático, até mesmo indo até os Estados Unidos, essa reversão do quadro em relação ao tarifaço. E agora o presidente Lula está indo em março para tentar zerar realmente o tarifaço, principalmente para a indústria. Então, você acredita, Fábio Piperno, que Geraldo Alckmin acabou, querendo ou não, se fortalecendo ainda mais na figura do vice e seria merecido? E, inclusive, o eleitorado também perceber que ele ganhou essa musculatura, essa importância, esse peso no governo Lula para seguir nessa chapa em 2026? Não, por isso que eu disse que é um privilégio para qualquer governo aqui no Brasil ter um vice como o Alckmin, porque, veja, é claro que a atuação dele agora nesse episódio do tarifaço vai ser lembrada para sempre, mas não vamos esquecer que Geraldo Alckmin já vinha desempenhando papéis muito importantes no governo, principalmente na área da tentativa de revitalização da indústria brasileira. O governo Lula lançou um pacote importante, o plano lá da nova indústria e tal, e isso tem as digitais de Geraldo Alckmin, que até pela experiência acumulada como governador de São Paulo, né, por muito tempo, por mais de 13 anos, é um político que sempre se relacionou muito proximamente com esse segmento. E veja, esse ano, por exemplo, 2025,
A indústria automobilística do Brasil, felizmente, voltou a exportar mais de 500 mil de unidades. Então, não existe país do mundo que se desenvolva se não tiver uma indústria forte. E eu acho que o papel dele em relação a essa outra área foi também extremamente importante.